Bom, o que a gente quer provar aqui é que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Isso é um limite fundamental, conhecido como um limite fundamental. Existe uma prova, existe uma maneira de se provar isso aqui, o que a gente vai fazer agora. Bom, existe então, para fazer essa prova, um argumento geométrico. A gente começa através de um argumento geométrico. Vamos imaginar aqui o círculo trigonométrico de raio 1, né? Raio igual a 1. Ou seja, a distância de O até o ponto A, esse aqui é o ponto A, de O de origem até o ponto A, essa distância, né, de O até A é igual a 1. E de O a P, aqui nós temos o ponto P, de O a P também, essa distância é 1. Tá? Bom, o que a gente pode observar daqui que é o seguinte, nós caminhamos aqui de O até P, fizemos um deslocamento aqui em radianos que eu vou chamar de x. Ok? Então, esse deslocamento x de A até P, esse arco aqui, tá? Então aqui eu vou ter um deslocamento x. X radianos. Então vamos fazer uma medida em radianos. Bom, o que a gente pode observar desse desenho é que a área do triângulo OAP ela é menor do que a área do setor circular OAP. Então vamos escrever aqui embaixo. Então que a área do triângulo OAP é menor do que a área do setor circular OAP. Vamos representar assim. Que por sua vez é menor do que essa área OAM, ponto M aqui. Então que a área do triângulo OAM. Isso é uma observação direta que a gente faz, tá? Então essa área é menor do que a área do setor circular de OAP, que é menor do que OAM, a área do triângulo OAM, ok? Então vamos fazer aqui o cálculo dessas áreas aqui, pra gente dar sequência aí na ideia do exercício, da prova. A área de OAP simplesmente é base vezes altura, né? É base vezes altura dividido por 2. Aqui, né? A base vezes altura dividido por 2. Bom, a base dá para observar que é 1, que é de O até A. 1 vezes 1 vezes a altura, essa altura aqui é o seno do arco X, tá? Sobre 2. Bom, isso eu disse que é menor do que a área do setor circular OAP. Bom, vamos calcular ele aqui à parte, a área desse setor circular OAP. Vamos calcular ele aqui à parte, vamos calcular aqui em cima. Vamos imaginar o seguinte, se eu caminhar de A e fizer a volta completa aqui, eu vou ter caminhado 2π radianos. Isso equivale à própria área do círculo inteiro, que é πr ao quadrado. Mas r, o raio é 1, então simplesmente eu vou ter uma área π. Então isso aqui é a área. Tá? Π. Se eu caminhar 2π, eu vou ter a área π. Mas eu caminhei apenas x. Então se eu caminhei x, eu vou ter uma área que eu vou calcular agora, em função de x. Uma área que eu vou chamar de alfa. Então, é uma regra de 3 simples. Então 2π vezes alfa é igual a x vezes π. Bom, π
cancela. A área alfa simplesmente é x dividido por 2. Então a área que a gente quer em função de x é x sobre 2. Então voltando aqui, a área do setor circular OAP é x dividido por 2. E como eu disse, ela é menor do que a área desse triângulo OAM, que é a mesma forma de calcular, base vezes altura dividido por 2. A base é 1, eu vou colocar, vezes a altura, essa altura aqui, essa altura é a tangente de x. Então, tangente de x sobre 2. Muito bem. Agora que a gente tem essas informações, a gente pode continuar. Eu vou dividir todo mundo por 2. Eu vou ficar simplesmente com seno de x menor do que x menor do que tangente de x. Agora eu vou dividir todo mundo por seno de x. Então eu vou ter seno de x dividido por seno de x menor do que x dividido por seno de x menor tangente de x dividido por seno de x. Cabe só uma recordação. Por que eu estou fazendo isso aqui? Lembrando que é uma observação. Lembrando que x está sempre entre 0 e 90 graus, ou π sobre 2 radianos, tá? Então tá nesse intervalo aqui o x, tá? Então continuando aqui, bom, aqui eu vou ficar com 1. Aqui fico com x dividido por seno de x, que é menor do que tangente. A tangente é seno sobre cosseno de x. Tudo dividido por seno de x. Aí eu posso simplificar esse seno com esse seno. Então eu vou ficar com 1, que é menor do que x dividido por seno de x, que por sua vez é menor do que 1 dividido por cosseno de x. Tá? Vamos continuar aqui nessa outra folha. Continuar aqui nessa outra folha. Então o que eu tinha aqui? Vou só reescrever ela aqui. Eu tinha 1, que é menor do que x dividido por seno de x, que é menor do que 1 dividido por cosseno de x. Vou ficar só com isso por enquanto. Bom, mais uma vez, recordando que o meu x está entre 0 e π sobre 2 radianos. Agora eu vou fazer uma modificação aqui nessa expressão. Eu vou colocar dessa forma. Cosseno de x é menor do que seno de x dividido por x, que é menor do que 1. Por que eu fiz isso? Porque a ideia aqui foi inverter o x com seno de x da fração. Eu inverti. Eu coloquei seno de x sobre x. Para fazer isso aqui, essa inequação muda. Então, só para recordar, vou fazer um exercício aqui, só para recordar, provar que isso é verdade. Por exemplo, eu tenho, digamos, 4/5. 4/5 menor do que 8/5. É menor, isso é verdade. Agora vamos inverter aqui as frações. Eu tenho 5/4. É menor do que 5/8? Não, é maior. 5/4 é maior do que 5/8.
tá? Por isso que eu fiz a inversão aqui. O cosseno passou para cá. Agora, se eu aplicar o limite quando x tende a zero de cosseno de x, a gente vai ter aqui também o limite quando x tende a zero de seno de x por x, e aqui o limite quando x tende a zero de 1. Bom, isso aqui a gente já sabe que o limite do cosseno de x quando x tende a zero é 1. O cosseno de x é uma função contínua, já sabemos que é 1. Menor do que o limite que a gente está calculando. Limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x, que é menor do que esse limite aqui, dá 1 também, limite de uma constante aqui, é a própria constante. Bom, isso aqui agora, como que eu saio disso aqui? Existe um teorema, que é chamado teorema do confronto, que não existe uma explicação aqui agora, nesse momento, para provar. Existe lógico que existe uma maneira de você provar isso aqui através de limites. Mas se eu tenho alguma coisa aqui no meio e 1, ou seja, isso aqui está compreendido entre 1 e 1, significa que intuitivamente até a gente pode dizer que isso aqui também vale 1. Embora exista o teorema do confronto que me prove isso. Não está demonstrado aqui o teorema do confronto, mas ele me garante isso aí. Então, isso aqui também tem que valer 1. Então, logo, está provado pelo teorema do confronto. Intuitivamente também a gente pode observar que esse limite de seno de x sobre x é realmente igual a 1. Está provado.